hora do Galo também, meu povo. Jogo amanhã contra o São Paulo no Morumbi. E jogo que virou um confronto diretaço, jogo de 6 pontos, os times bem próximos ali na tabela de classificação. E Lélio Gustavo, só pra variar, baixa no time atleticano. Tem mais um nome no DM, o Allan Kardec, Lelão. Bom, eu até esperava que ele fosse ser o titular, aí de repente vem a notícia da lesão dele. Aí já vem uma outra notícia. É que o Sacha, que falou-se muito de uma possível lesão, ele e o Keno hoje treinaram normalmente. Então, o Atlético perdeu um, mas por outro lado ganhou 2, e o Atlético até divulgou já a lista dos relacionados para o jogo de amanhã, e me parece que o Ian Felipe é a grande surpresa dessa lista, né, Rafa? Exatamente, pra quem não conhece, é um moleque da base do Galo, é um meia da base atleticana, pode ser um dos estreantes aí entre os profissionais, jogador de 18 anos que aparece pela primeira vez na lista de relacionados. Tem todos os detalhes aí do garoto na matéria da Giovana Pires. Ele teve o contrato renovado com o Galo no início deste ano, ele vai até 2025, o vínculo dele até 2025 com o Atlético. E por se tratar aí de um garoto com um potencial, a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, que dá mais de 250 milhões de reais na cotação atual para vendas para o exterior. Já foi convocado para a seleção de base. É o Ian Felipe, meia do Galo, que está no time, não no titular, né? Mas relacionado para o jogo de amanhã. Diga, Léo. Mas você já viu jogar? Não. Eu também não. Eu não acompanho futebol de base, gente. Sei que deveria acompanhar, mas até a gente fica com as TVs da redação ligadas aqui durante a tarde quando tem, né, Seabra? Mas aqui na redação mas não tem jeito, não acompanho futebol de base, confesso que precisava acompanhar melhor a base. Agora, os números do garoto, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, aliás, ele é o artilheiro do sub-20 do Atlético nessa temporada, segundo a matéria da Giovana também, né? 96 jogos e 42 gols nas 3 categorias, né? Ah, tá. Juntando tudo, né? Juntando sub-15, sub-17, sub-20. Porque eu pensei que fosse apenas os gols no sub-20. Mas são números bons. Certamente é um jogador que deve ter mais assistência do que gol. Mas a gente sabe que tá indo mais para compor o banco, né? Você pega a lista aqui: Everson, o Mendes, o Rafael, os goleiros, Dodô, Guga, Mariano, Alonso e o Iago, né? Além do Gemerson e o Nathan Silva pra zaga e o Hever, Alan, Caleb, Jair, Otávio, Rubens, Ian Felipe, Zarate para o meio de campo, Ademir, Keno, Pavon, Sacha e Vargas para o ataque. Vamos ver. O Allan Kardec, nem sei se vai fazer falta. Sabe por que a gente pede o Allan Kardec? Aí beleza, ele entra no jogo. Alguém pelo menos acerta um passe ou um cruzamento para ele finalizar? Normalmente não, né? E até tentam transformar não no esquema tático apenas, mas a forma de jogar. Vários jogos que o Allan Kardec entra, no segundo tempo principalmente, o Atlético passa a chuveirar a bola na área igual um louco. Foi assim contra o Ceará, inclusive, que eu acompanhei logo, mas cruzamento de qualidade não tem um mesmo, viu, senhores? Olha, e na falta, a gente falou isso aqui algumas vezes, né? Na falta do Hulk, o Hulk não deve mais jogar essa temporada aí, eu acho que o Kardec seria essa solução, né? Um cara que tá pra ser escalado, mas o Cuca não escala, então também é difícil a gente ficar defendendo uma coisa aqui, analisando, sendo que o Cuca não vai fazer. Mesmo o Kardec se contundiu agora, vai ser baixa pra esse jogo. Será que ele seria titular? Não sei, eu acho que não. E outra coisa, viu, Seabra, o certo também, enquanto teve o Hulk, é que o Cuca poderia ter testado, né, o esquema como ele fazia ano passado, o Hulk e o Diego Costa. Sim. Sabe? Claro que o Allan Kardec não é e não tem a categoria do Diego Costa, não tem, isso aí é inegável, mas pelas características ele é um jogador que se aproxima muito, forte e que consegue prender a bola no ataque. E o Cuca não fez isso, ele fez isso em pouquíssimos minutos em alguns jogos.
Ele simplesmente transformou o Allan Kardec numa terceira opção ou segunda se o Hulk não estiver em campo. Então, pensou muito mal. E lembrando, hein, que o Nátio não foi citado aqui na relação porque ele vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E quem foi suspenso da Europa também foi o Diego Costa, expulso no último lance do jogo do Wolverhampton, Galvão velho. Aquele mesmo que teve ano passado aqui, amigo. Deve ter que tomar banho num chuveiro muito melhor, né? Com certeza. A relação Kardec e Diego Costa aí é que pelo menos o Kardec deve gostar, né? Dos chuveiros lá do CT, né? Daqueles chuveiros horrorosos que era no CT. Que preguiça. É cada uma. Mas, falando esse jogo, o Atlético vai pegar uma pedreira também, viu? Tô até vendo, a Giovana Pires fez uma matéria aqui dissecando a situação do São Paulo também. O que São Paulo precisa, né? A posição que tá e tal, e assim vai. O São Paulo ainda busca, né? Essa vaga na Libertadores, e esse jogo de amanhã é um tanto quanto decisivo pro time do Rogério Ceni, né? Que tá aí meio cá, tá em 8º lugar com 50 pontos, tá logo atrás do Galo. Então, tem 50, o Galo tem 51, o São Paulo tem 50. Esse jogo é muito decisivo pro São Paulo, porque se ele vence, ele já passa, inclusive, o Galo, já complica bem a situação do Atlético, né? Porque aí vai caindo posição e o São Paulo vai subindo. Então, vai pegar uma pedreira brava lá, viu? E aí o Atlético vai ter que se virar. O Atlético, ele continua com uma boa campanha como visitante, lógico que teve uma queda aí neste retorno, mas ele é a 4ª equipe melhor visitante dentro do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Tem um aproveitamento de 49%. E o Atlético sabe que amanhã é um jogo decisivo. E aí volta aquele papo, né, que a gente tá com ele, um papo furado também, desgramado desde o início do ano. Os caras, jogo decisivo, eles vão correr, hein, tal. Chegou contra o Palmeiras com 2 a mais, não aconteceu absolutamente nada. Jogou contra o Flamengo reserva, foi um time morto dentro de campo. Assim como foi até um pouco no jogo contra o Fortaleza, foi melhor, mas não teve apetite para vencer o jogo. E vamos ver se nessa decisão do Morumbi, que certamente estará lotado com mais de 50 mil pessoas, se o Atlético terá um bom comportamento. O que chama a atenção é que o São Paulo, ele também está muito desfalcado, né? São vários jogadores, alguns deles muito conhecidos da torcida mineira. O Alisson, ex-Cruzeiro, não joga. O Nicão também não. Se bem que o Nicão já não tá jogando, né, Seabra? Falar a verdade, né? O Miranda também tá fora. Miranda tá fora. Falando do Diego Igor Costa aí. Vinícius também tá fora. Outro Diego Costa, né? Não, o outro Diego Costa. Que é um bom zagueiro, né? Tá com tendinite, tá fora também. Diga-se de passagem. Então tem muitos desfalques agora. Cabe ao Atlético que vamos, sendo repetitivos dessas últimas 2 semanas. O futebol tá acabando. Futebol tá acabando no Brasil. Que o Atlético tem a atitude de um time vencedor desta feita no Morumbi num jogo decisivo. Não é possível, né? E é um clássico muito equilibrado do futebol brasileiro. Eu tava vendo o Media Kit aqui do jogo de amanhã. Ao todo são 104 confrontos entre Atlético e São Paulo. 35 vitórias do Galo, 36 do Tricolor Paulista, 33 empates. 125 gols do Atlético, 142 do São Paulo, último jogo. No turno do Brasileirão, o dia da polêmica, Hulk versus Daronco. 0 pro Atlético, 0 pro São Paulo. O jogo que aconteceu. Daronco foi um dia antes do meu aniversário, dia 10/7 de 2022. Essa diferença de gols é justamente por causa de 2 goleadas que o Atlético levou. Uma no Morumbi, na primeira partida do Campeonato Brasileiro de 99, quando ele foi vice-campeão, né? E aí começaram a contratar, chegou, por exemplo, o Guilherme na sequência da temporada, e depois uma goleada no Independência, né? Com direito à chuva de pedras e tudo mais. O Galo levou de 5-0 e o Mário Sérgio inventou uma escalação maluca
naquele dia. Emerson Zé Pequeno na zaga. Emerson e Zé Luiz. Isso. Dois zagueiros. E o Galo levou de 5-0 no Independência. Esse foi o dia que tacaram pedras. Bloco de concreto da arquibancada e jogaram no Fabão, né? Exatamente. Acertou o Fabão, acho que acertou o Cicinho. Foi também. Agora, Atlético e São Paulo é um clássico que tem muita história, né? A gente se lembra aí muito dos anos 80, né, Léo? Muitos grandes jogadores em campo aí, tanto de um lado quanto de outro, e era sempre um grande jogo, né? Por isso que tá aí, são muitos gols, né? Esses jogos aí, final dos anos 70, início dos anos 80 ali, o Atlético com um senhor time, o São Paulo também tinha um senhor time, aí vem anos 90 também, muitos bons times dos dois lados, sempre muita história nesse confronto, né? E não sai da cabeça do atleticano. Primeiro o título de 71, porque foi um triangular, e o Atlético ganhando São Paulo aqui no Mineirão por 1-0, o gol do Odair de falta, e com o Renato, que era o goleiro, só não fazendo chover no Mineirão naquele dia, e depois o Atlético decidiria contra o Botafogo no Maracanã. Aliás, é a sequência, né? São Paulo no Morumbi amanhã e na segunda o Botafogo aqui no Mineirão. Inversão aí daquela sequência de 71. Mas a final de 77, que foi jogada em 78, até hoje o torcedor do Atlético se revolta, né? Principalmente pelo que não foi marcado pelo Arnaldo César Coelho, que fala: a regra é clara, mas com ele dentro de campo nunca foi. Deixou de dar pênalti pro Atlético, expulsar jogador do São Paulo, e sem contar a canalice do STJD, que deixou para julgar o Reinaldo às vésperas da decisão, quando na verdade ele havia sido expulso no início do Campeonato Brasileiro. E depois eles se encontraram aí semifinal, né? E inclusive em jogos da Libertadores, como por exemplo, né? Daqueles 4 de 2013, né? Isso. Que tem água pro Ronaldinho, na sequência um gol, que foi do Jô, né? Isso. No Independência. Rogério Ceni ficou olhando. Exatamente. Depois teve o Sapeca de 4-1 aqui no Mineirão, e 2 anos depois o São Paulo eliminaria o Atlético dentro do Independência com um gol de cabeça marcado pelo Maicon, mesmo perdendo o jogo por 2-1. Grandes confrontos da história, amanhã a bola rola. Rafa, o Lélio lembrou ali da final de 77 no pique, só pra lembrar, o Atlético tinha João Leite, tinha Toninho Cerezo, Ângelo, Marcelo, Ziza, Caio Cambalhota, São Paulo do Rubens Minelli, aí, Valdir Pérez, Antenor, Chicão, Teodoro, Dari Pereira, Zé Sérgio, eram 2 timaços. Barbatana, técnico do Atlético, e o Rubens Minelli, técnico do São Paulo. Falou no pique é porque acabou o programa, né? Exatamente, garoto. Hein? Hoje voou, viu, jovem? Hoje voou. Pessoal, lembrando que a rodada 35 do Brasileirão começa hoje. Daqui a pouquinho tem o jogo do Ceará contra o Fluminense. A bola rola às 8 da noite. Amanhã tem o Galo em campo contra o São Paulo. Mais cedo, às 7 horas, tem Botafogo e Cuiabá. O jogo do Atlético é só às 9h30.